Olá pessoal, nessa aula nós vamos falar de sequências. Segundo a definição do nosso plano de ensino, nós vamos ver nesta aula a definição de sequências finitas, progressão aritmética, progressão geométrica e falar das aplicações e exercícios desta aula. Bom, na definição chama-se sequência finita ou ênupla toda aplicação f do conjunto dos números naturais positivos em R. Assim, em toda sequência finita, a cada número natural i está associado um número real a i. Então, na perspectiva de conjunto, a sequência nada mais é do que esta associação do número real a1 ao seu respectivo índice no conjunto natural. O número real a i, qualquer, ter associado a ele o seu respectivo índice no conjunto dos números naturais. Na computação, nós utilizamos essa definição de sequência em diferentes estruturas de dados, como, por exemplo, vetores, listas, pilha, fila e por aí vai. Várias estruturas de dados necessitam dessa definição de sequência, que nada mais é do que a associação de um índice a cada valor disposto na sequência. Entretanto, na computação, a representação que nós utilizamos para a sequência é a representação vetorial. Então, os índices da sequência ficam aqui embaixo e os valores associados a cada índice ficam aqui nas posições do vetor. Então, aqui eu poderia ter, por exemplo, 3, 4, 9, 5 e menos 2. Então, aqui embaixo eu tenho os meus índices da sequência, que são os valores do conjunto natural. E aqui dentro eu tenho os valores associados aos índices, que são os elementos do conjunto real. E essa seria uma sequência que eu posso chamar, por exemplo, de A. Uma diferença da definição matemática para a representação computacional é que, na representação matemática, os índices da sequência, que são os valores do conjunto natural, são apenas os valores positivos. Por conta aqui do asterisco, eu desprezo o zero. Mas na computação, a gente utiliza todos os elementos do conjunto natural para representar os índices da sequência, que possuem um número real associado a ele. Ou seja, isso quer dizer que o valor zero é um índice válido para a construção da nossa sequência. E o valor zero, na verdade, é o primeiro elemento da sequência. Então, quando eu digo que A0 é igual a 3, eu estou dizendo que eu quero armazenar na minha sequência A, na posição 0, ou seja, no índice 0, o número 3. Em outras palavras, eu estou dizendo que eu estou associando o número 3 ao índice 0 do conjunto natural. Tá? Então, quando eu faço A0 igual a 3, nada mais é do que dizer que o índice 0 está associando o número 3 do conjunto real. Aqui são os índices do conjunto natural e aqui são os valores associados a ele no conjunto real. Quando eu digo que A1 é igual a 4, eu estou fazendo esta associação. O índice 1 está sendo associado ao elemento 4 do conjunto real. E assim por diante. Quando eu falo que A4 é igual a menos 2, eu estou dizendo que o índice 4 do conjunto natural está sendo associado ao elemento menos 2 do conjunto real. E assim eu tenho a nossa representação de sequência. Aqui nós temos alguns exemplos de sequências que podem ser geradas a partir de alguma regra computacional. Por exemplo, a sequência 1, 2, 3, 4, 6 e 12 é a sequência finita dos divisores inteiros positivos de 12 dispostos em ordem crescente. Já a sequência 2, 4, 6, 8 e seguindo a regra 2i é a sequência infinita dos múltiplos inteiros positivos de 2. Outro exemplo, a sequência 2, 3, 5, 7, 11 é uma sequência infinita dos números primos positivos.
Aqui só para relembrar, né, números primos são todos aqueles números que são divisíveis apenas por 1 e por ele mesmo. Então, se o número satisfaz essa condição, ele é um número primo e pode fazer parte desta sequência. Quando nós temos duas sequências, a gente precisa muitas vezes verificar se essas sequências são iguais, né? Para verificar a igualdade das sequências, a gente precisa, para cada índice associado, verificar se os elementos são iguais. Então, olha só, considerando duas sequências f e g, elas só vão ser iguais se para todo o índice da sequência os elementos associados a elas forem iguais. Se houver para pelo menos um índice, um elemento associado diferente, então as sequências já não podem ser consideradas iguais. Por exemplo, considerando as duas sequências f e g, nós podemos dizer que elas são iguais? Olha, então a gente tem que verificar para cada índice se os elementos associados são os mesmos. Então, olha só, para o índice 0, a gente consegue perceber que o elemento associado na sequência f e na sequência g são iguais, no caso 1. Para o índice 1, a gente também consegue perceber que o elemento associado às duas sequências são iguais. Já para o índice 2, a gente consegue perceber que o elemento associado às duas sequências é o número 5, que são iguais. A mesma coisa vai acontecer para o índice 3 e para o índice 4. Agora, quando a gente for comparar o elemento associado ao índice 5, a gente percebe então que o elemento associado não é igual, ou seja, que f de 5 é diferente de g de 5. Quem é f de 5? Ou seja, qual o elemento da sequência f que está associado ao índice 5? Neste caso é 3. Que 3 é diferente ao elemento da sequência g que está associado ao índice 5, que nesse caso é 4. Ou seja, 3 é diferente de 4. Como para um índice a associação dos elementos não é a mesma, elas não possuem o mesmo elemento no respectivo índice, então a sequência f e g são diferentes. Elas não podem ser consideradas iguais nesse caso. Okay? Então, toda vez que você quiser verificar a igualdade, é necessário verificar índice a índice se os elementos associados são os mesmos. Se isso for verdade para todos os índices, então a sequência é igual. Se houver pelo menos um índice que tenha um elemento associado que seja diferente, então a sequência já não pode ser considerada igual. Quando nós trabalhamos com sequência na computação, é comum que esta sequência seja gerada a partir de uma computação. E essa computação está associada ao que nós chamamos de lei de formação. As sequências que possuem lei de formação são aquelas em que os termos se sucedem obedecendo certa regra. Tal regra pode ser representada de três formas. Por fórmula de recorrência, expressando cada termo em função da sua posição, ou por propriedade dos termos. Vamos ver cada uma dessas leis de formação, que são computações que podem ser usadas para gerar uma sequência. Por fórmula de recorrência. Na fórmula de recorrência são dadas duas regras. Uma para identificar o primeiro termo da sequência, que aqui nós chamamos de A1, e outra para calcular cada termo AN a partir dos antecessores. Então aqui nós temos uma fórmula de recorrência que gera a sequência F. Olha, eu estou dizendo aqui por definição, que nós chamamos de passo base, que o primeiro elemento da sequência associado ao índice 1 é igual a 2. Então aqui eu tenho aqui no índice 1, eu tenho a ele associado o número 2. E que para os próximos índices da sequência, o elemento associado será aí
igual a i menos 1 mais 2, sendo i o índice, ok? Para todo i maior que 1. Ou seja, quem será o elemento do índice 2 dessa sequência? Pela definição, o elemento do índice 2, ou seja, o A2, é igual a A2 menos 1 mais 2. Ou seja, A2 é igual a 1 mais 2. E quem é A1? A2 é igual... Como A1 eu conheço, é o número 2, então A2 é igual a 2 mais 2. Ou seja, no índice 2 da sequência está associado a ele o número 4. A2 é igual a 4. Desta sequência A, desculpa, sequência A não, desta sequência F que eu estou gerando. E no índice 3, qual será o elemento? Bom, o elemento do índice 3 vai ser calculado por esta mesma recorrência. Ou seja, A3 é igual a A3 menos 1 mais 2. A3 é igual a A2 mais 2. A3, então, é igual a 4 mais 2. Então, significa que A3 é igual a 6. Ok? Então, nessa recorrência, o que nós estamos percebendo? Que o termo será gerado a partir da soma do elemento anterior mais 2. Logo, A4 será 6 mais 2, 8. A5 será 8 mais 2, 10. A6 será 10 mais 2, 12. E assim por diante. Então, a partir de uma fórmula de recorrência, nós podemos gerar uma sequência. Aqui nós temos um outro exemplo. Escreva a sequência finita f, cujos termos obedecem à seguinte recorrência. A1 é igual a 2, e a i é igual a i menos 1 mais 3, para i igual a 2, 3, 4, 5 e 6. Então, olha, eu estou dizendo que o primeiro elemento da sequência associado ao índice 1 é 2. E isso eu tenho por definição do passo base. Já o próximo elemento será calculado pela recorrência. Eu estou dizendo que os próximos elementos são iguais à soma do termo anterior mais 3. Ou seja, A2 será igual a 2 mais 3, 5. A3 será igual a 5 mais 3, 8. A4 será igual a 8 mais 3, 11. A5 será igual a 11 mais 3, 14. E A6 será igual a 14 mais 3, 17. Então, a sequência gerada por essa recorrência é esta aí. 2, 5, 8, 11, 14 e 17. Ok? Então, por fórmula de recorrência, a gente tem essa possibilidade de realizar a computação para gerar sequências. E aí nós vamos ver mais lá para frente, nas aulas de recorrência, que esta técnica é muito utilizada para construir diversos algoritmos que resolvem diferentes problemas computacionais. Agora vamos ver como gerar uma sequência segundo a lei de formação, expressando cada termo em função da sua posição. Bom, nesse caso é dada uma fórmula que expressa a n em função de n. Ou seja, o valor associado depende-se do valor do índice da sequência. Aqui eu estou dizendo que essa sequência G que eu estou gerando, o elemento AI associado a ela será igual a 2 vezes I, sendo I o índice da sequência. Então, conhecendo I igual a 1, qual o valor? Quando o I vale 1, o valor associado a ela é 2 vezes 1, ou seja, 2. Quando o I vale 2, o valor associado a esse índice é 2 vezes 2, 4.
Quando o i vale 3, o valor da sequência é 2i. 2 vezes 3, 6. Quando o i vale 4, o valor associado a esse índice é 2i. 2 vezes 4, 8. I valendo 5, o valor vale 10. Quando o i vale 6, o valor vale 12. E assim por diante. I gera a sequência 2i. Tá? Então, expressando cada termo em função da sua posição, nós também temos a possibilidade de gerar uma sequência. Mais lá para frente, nas aulas de recorrência, nós vamos ver também que podemos transformar uma fórmula de recorrência em uma sequência expressada a partir da função da sua posição. Quando a gente tem uma sequência gerada e expressada a partir da função de sua posição, em função de sua posição, a gente diz que a gente encontrou a fórmula fechada de uma recorrência. Então, dada uma recorrência, a gente pode utilizar técnicas para encontrar a fórmula fechada e representar essa sequência em função da posição do índice da determinada sequência. A gente vai ver mais lá para frente nas próximas aulas como é que a gente consegue fazer isso. Aqui mais um exemplo de sequência expressando cada termo em função da sua posição. Escreva uma sequência finita f, cujos termos obedecem à seguinte lei. A sequência f, cada elemento a n associado a ela, é igual a 2 na n. Para n igual a 1, 2, 3 e 4. Então, 1, 2, 3 e 4 são os índices da sequência. 1, 2, 3 e 4. Então, quando o índice vale 1, qual o valor da sequência? 2, porque 2 elevado a 1 é 2. Quando o índice vale 2, o elemento da sequência é igual a 4. Quando o índice vale 3, o elemento da sequência é 8. Quando o índice vale 4, o elemento da sequência é 16. Ok? Então, a sequência 2, 4, 8 e 16 seria a sequência gerada por esta expressão em função da posição, 2 na n. A terceira forma que nós podemos utilizar para gerar uma sequência é por propriedade dos termos. Neste caso, é dada uma propriedade que os termos da sequência devem apresentar. Um exemplo que nós vimos foi dos números primos. É uma propriedade. O termo só pode fazer parte da sequência se eles satisfaz a regra do número primo. Aqui nós temos um outro exemplo. Escreva os 5 primeiros termos da sequência infinita f, formada pelos números primos positivos em ordem crescente. Então, nesse caso, olha, a sequência f seria igual a números primos positivos em ordem crescente. Primeiro número primo positivo, 2. E o próximo, 3. E o próximo, 5. Próximo, 7. Próximo, 11. Então, esta seria a sequência dos primeiros 5 números primos positivos em ordem crescente. Então, perceba que para construir esta sequência, eu tive que satisfazer uma propriedade dos termos. Os números que estão aí têm que ser números primos, ou seja, somente aqueles que são divisíveis por 1 e por ele mesmo. Percebo que neste caso o número 4 não pode fazer parte da sequência. Tampouco o número 6, o número 8, o número 9 e o número 10. Porque estes são números que não satisfazem a regra de números primos. Eles possuem outros divisores diferentes de 1 e dele mesmo. Ok? Então, esta é o caso da geração de sequências que obedecem à propriedade dos termos. Outro exemplo. Escreva uma sequência finita f de 6 termos em que cada termo
é igual ao número de divisores inteiros positivos do respectivo índice. Então, nesse caso, olha, eu quero uma sequência de 6 termos. E aqui eu tenho a minha propriedade dos termos. Os valores da sequência devem satisfazer essa regra. Cada termo é igual ao número de divisores inteiros positivos do respectivo índice. Então, olha, os índices são 1, 2, 3, 4, 5 e 6, certo? Então, aqui no índice 1, o valor que tem que ser associado a esse índice é o número de divisores inteiros positivos do respectivo índice. Quantos números inteiros positivos dividem o número 1? Só um. Então, aqui é a quantidade. Eu estou dizendo que existe apenas um número que divide o número 1. Aqui no 2. Quantos números positivos inteiros divide o número 2? 2 números. Quais são eles? O 1 e o 2. Então aqui eu estou dizendo, olha, existem 2 números que dividem esse índice. Número 3. 2. Só existem 2 números inteiros positivos que dividem o número 3. O 1 e o 3. 4. Qual o valor que tem que colocar aqui? 3. Por quê? Porque olha, eu estou dizendo que para o número 4 existem 3 números que dividem ele. O 1, o 2 e o 4. 5. 2. Só existem 2 números inteiros positivos que dividem o número 5. O 1 e o 5. 6. Quantos números inteiros positivos dividem o número 6? O 1, o 2, o 3 e o 6. Então, existem 4 números inteiros positivos que dividem o número 6. Então, aqui, olha, pela propriedade dos termos, a nossa sequência seria 1, 2, 2, 3, 2, 4. Então, essa é a sequência F de 6 termos em que cada termo é igual ao número de divisores inteiros positivos do respectivo índice. Agora nós vamos ver que essa lei de formação pode ser utilizada para gerar sequências bastante conhecidas na matemática. A primeira delas é a progressão aritmética, que nós vamos ver na segunda parte do vídeo.